Olá! Hoje a gente mergulha num capítulo bíblico bem intenso, viu? Jeremias 9. Ele já abre com uma expressão de angústia, assim, muito forte. Ah, se minha cabeça fosse uma fonte de água e meus olhos um manancial de lágrimas, choraria dia e noite pelos mortos do meu povo. Uau! Que peso, né? Vamos tentar entender isso melhor. O cenário que ele pinta é de uma sociedade onde, tipo, a confiança foi para o espaço. O texto fala que o pessoal prepara a língua como arco para tirar mentiras que vão de pecado em pecado, a desconfiança é geral. Total. Fala que todo irmão é enganador, que amigo difama amigo. É pesado. Muito pesado. E o ponto alto, talvez o mais triste, é quando Deus diz: na sua falsidade recusam-se a me reconhecer. Nossa, parece o fim da linha para qualquer relação ali, né? É um retrato sombrio mesmo. E o interessante, olha, é como o texto conecta essa desonestidade toda, a mentira, a calúnia, essa recusa em conhecer a Deus diretamente com as consequências que vêm depois. Não é, assim, uma punição que surge do nada, sabe? Ah, entendi. O Senhor mesmo diz: Eis que os refinarei e provarei, pois que mais posso fazer pela filha do meu povo. Quase como se fosse uma consequência inevitável do caminho que escolheram. Uma consequência do abandono da lei, da idolatria que ele menciona. Exatamente. Seguir os Baalins, né, que eram deuses locais, indo contra o que Deus tinha instruído. E ainda diz que aprenderam isso com os pais, o que mostra um problema mais antigo, mais arraigado. Essa ideia de refinar e provar já é forte, mas as descrições do que vem pela frente são brutais. Farei de Jerusalém um montão de ruínas. Fala em espalhar o povo entre as nações. Sim. E ainda enviarei a espada após eles, até que os tenha consumido. Essa imagem da espada seguindo quem foi espalhado, nossa, sugere uma destruição quase completa, né? Não só o exílio. A linguagem é muito, muito forte. Reflete a gravidade da situação na visão do profeta, né? E tem mais um detalhe que reforça isso. Qual? O texto manda chamar as carpideiras. Eram mulheres especializadas em lamentação, contratadas para chorar em funerais e momentos de calamidade. Ah, sim. Profissionais do luto, digamos assim. Exato! Isso não é só tristeza pessoal, é um reconhecimento público, coletivo do colapso. Sublinha a profundidade do luto. E ainda tem aquela imagem terrível da morte que subiu pelas nossas janelas para levar crianças e jovens. Isso dá uma sensação de invasão total, de perda do futuro mesmo. É muita desolação junta. Mas aí, no meio disso tudo, de tanto lamento, tanto juízo anunciado, surge um contraste, né? Lá para o final do capítulo. Sim, um ponto bem importante. O texto adverte: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Por que essa virada aqui? Justo quando tudo parece perdido. Então, esse é um ponto fundamental da mensagem. O texto está dizendo, olha, o que vocês geralmente valorizam, inteligência humana, poder militar, dinheiro, isso tudo, é passageiro. Insuficiente. Especialmente nesse contexto de crise total. Aí ele aponta para outro lugar, Para onde? para o que realmente teria valor duradouro, segundo a visão dele. Diz, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Entender e conhecer a Deus. Isso. Mas não um conhecimento, digamos, teórico. É conhecer o caráter de Deus, que eu sou o Senhor que exerço benignidade, juízo e justiça na terra. Isso muda tudo, né? Levanta a questão do que realmente importa. Onde está a verdadeira segurança? Faz sentido? Então a crítica não é só sobre o que eles faziam de errado, mas sobre onde eles colocavam o seu valor, a sua glória, como o texto diz. Perfeito. É uma questão de prioridades, de fundamento. E essa ideia do que é essencial versus o que é só aparência continua na crítica final sobre a circuncisão. Ah, é verdade, ele fala disso no finalzinho. Sim, ele diz que não adianta ter a marca física, o sinal da aliança no corpo, se falta transformação interna. A pessoa precisa ser circuncidada no coração. Um chamado para sinceridade, para coerência interna. Exatamente. Uma transformação de verdade por dentro. E ele aplica isso não só para ajudar, mas para as nações vizinhas também, o que sugere que essa exigência de autenticidade diante de Deus é
universal, na visão do texto. Nossa, que jornada intensa por esse capítulo 9 de Jeremias, hein? A gente começou com aquele lamento profundo pela falsidade, Sim. pelo pecado, Passou pelo anúncio de um juízo que parece devastador bem severo, sim. e chegou nesse chamado final para encontrar valor não nas coisas humanas, mas no conhecimento de Deus e na sinceridade de coração. Pensando em tudo isso, o que fica ecoando mais forte? Olha, fica uma reflexão interessante, eu acho. O texto deixa muito claro que Deus se agrada da benignidade, juízo e justiça. Ele diz isso explicitamente ali no final. Certo. Então, pensando nisso, como é que a ausência gritante dessas qualidades na sociedade que o profeta descreve, cheia de mentira, de engano, de falta de confiança, como que isso não reflete diretamente aquela recusa em conhecer a Deus que o próprio texto lamenta lá no começo? Hum, boa pergunta. Fica para a gente pensar, né? Sobre essa conexão entre realmente conhecer a Deus, o caráter dele, e a prática da justiça e da bondade no dia a dia.